La paz del Señor sea con todos ustedes, mis hermanos. Me da gusto estar de nuevo con ustedes en esta última noche, con esta oportunidad. Me agrada muito estar com vocês nessa noite e agradeço por essa última oportunidade. En primer lugar, vamos a hacer un corto resumen de lo que vimos la sexta feria. Em primeiro lugar, nós vamos fazer um pequeno resumo do que vimos na sexta-feira. Algunos hermanos estuvieron aquí. Que alguns irmãos não estiveram aqui. Vamos a usar entonces los primeros slides. Vamos usar então os primeiros slides. Aquí usamos los capítulos 2 y 7 de Daniel. Aqui nós usamos os capítulos 2 e 7 de Daniel. En el capítulo 2, el Señor revela por medio de un sueño al rey Nabucodonosor. No capítulo 2, o Senhor revela por meio de um sonho ao rei Nabucodonosor Todo el curso de la historia, desde el reino de Babilonia hasta la venida del Señor. todo o curso da história, desde o reino da Babilônia até a segunda vinda do Senhor. Y en el capítulo 7, el Señor le revela al profeta Daniel No capítulo 7, o Senhor revela ao profeta Daniel lo mismo, pero ya no como una estatua, o mesmo, porém não como uma estátua, sino en forma de bestias, senão em forma de bestas, exactamente como Dios ve los grandes imperios exatamente terrenales. como Deus vê os grandes impérios terrenais. Entonces, allí hay, en esas dos revelaciones, Então aqui está essas duas revelações, desde el año 625, desde o ano el 625, imperio de Babilonia. o império de Babilônia. Seguidamente, el imperio de los medos persas. Seguido pelo império dos Medo e Persas. En tercer lugar, el imperio de los griegos. Em terceiro lugar, o império dos gregos. Y en cuarto lugar, el imperio romano en forma de dos piernas E em quarto lugar, o império romano em forma de duas pernas de hierro. de ferro. Ambas revelaciones Ambas as revelações tienen detalles que nos van a servir têm detalhes que nos vão servir para nosotros comprender para que nós possamos compreender de dónde puede surgir el último emperador mundial, da onde pode surgir o último imperador mundial, llamado el anticristo. chamado o Anticristo. Amén. Por ejemplo, el imperio griego, Por exemplo, o império grego, que en la estatua de Nabucodonosor es la cadera y los muslos de bronce. que na estátua de Nabucodonosor é o quadril e as coxas de bronze. En las visiones de Daniel está representado por un leopardo con 4 cabezas. E na visão do capítulo 7 está representada por um leopardo com 4 cabeças. Esas 4 cabezas significan que a la muerte de Alejandro Magno, Essas 4 cabeças significam que na morte de Alexandre o Magno, su grande imperio fue dividido en 4 grandes reinos seu grande império foi dividido em 4 grandes reinos. por sus sucesores, los 4 grandes generales Pelos seus sucessores, os 4 grandes generais de su estado mayor, de seu estado maior, que fueron Casandro, que foram Cassandro, Lisímaco, Lisímaco, Seleuco Seleuco y Ptolomeo. Ptolomeu. Eso es importante tenerlo en cuenta Isso é importante nós termos em conta para nosotros conocer para que possamos conhecer el tiempo en que vivimos y de dónde puede surgir el anticristo. o tempo em que vivemos e da onde pode surgir o Anticristo. También hay que tener en cuenta que el imperio romano Também temos que ter em conta que o Império Romano es revelado en la estatua de Nabucodonosor é revelado na estátua de Nabucodonosor por medio de 2 piernas. por meio de 2 pernas. El imperio romano lo vamos a explicar un poquitito ahora.
fue dividido en dos capitales, tuvo dos capitales. O Império Romano, o qual nós vamos explicar agora, foi dividido em duas capitais. En tiempos de Constantino el Grande, No tempo de Constantino o Grande, él construyó al oriente del imperio en Bizancio una fortaleza militar. ele construiu ao ocidente do Império, em Bizâncio, uma fortaleza militar. Al oriente. Ao oriente, perdão, irmãos. Entonces tuvo dos capitales, Constantinopla Então tinham duas capitais, Constantinopla y Roma. e Roma. Llegó el momento en que tuvo dos emperadores. E chegou um momento nesse império que teve dois imperadores. A la muerte de Teodosio el Grande, Na morte de Teodósio o Grande, sus dos hijos siguieron gobernando el imperio, os seus dois filhos seguiram governando o império, uno como emperador en Constantinopla um como imperador em Constantinopla y el otro como emperador en Roma. e outro como imperador em Roma. Por eso la importancia de conocer, porque el imperio está representado por dos piernas de hierro. Por isso a importância de conhecer, porque o império está representado por duas pernas de ferro. Esa estatua termina en dos pies E esta estátua termina em dois pés, de barro cocido de barro cozido con hierro. com ferro. Y cada pie tiene 5 dedos, E cada pé tem 5 dedos, 5 y 5 5 e 5 son 10. são 10. Exactamente Roma es representado en las visiones de Daniel Exatamente, Roma é representado nas visões de Daniel en una fiera horrible em uma fera horrível que tiene 10 cuernos. que tem 10 chifres. Entonces los 10 cuernos Então os 10 chifres tienen relación con los 10 dedos têm relação com os 10 dedos de la estatua. da estátua. Y en el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 17 de Apocalipsis, Por exemplo, no capítulo 17 de Apocalipse, dice que la alianza de 10 reyes disse que a aliança de 10 reis va a darle el poder al anticristo. vão dar poder ao anticristo. Tiene que ser entonces 5 reyes de la pierna oriental Tem que ser 5 reis da perna oriental con 5 reyes de la pierna occidental. e 5 reis da perna ocidental. No se pueden tomar los 10 reyes solamente de la pierna occidental, Não se pode tomar os 10 reis somente da perna ocidental, que sería Roma, que seria Roma, Roma que dominaba la parte de Europa. que dominava a parte da Europa. Entonces, decir que el anticristo sale exclusivamente de Europa, Então dizer que o anticristo sai exclusivamente da Europa, se sale de la revelación bíblica. sai da revelação bíblica. No está de acuerdo con la revelación bíblica. Não está de acordo com a revelação bíblica. Porque no son 10 países europeos, Porque não são 10 países europeus, sino 5 países europeos devem ser 5 países europeus con 5 países de la parte oriental com 5 países da parte oriental, que hoy son musulmanes, que hoje são que muçulmanos, hacen una alianza que fazem uma aliança para entronizar al anticristo. para entronizar o anticristo. Pasamos rápidamente estas vistas Passamos rapidamente esses slides y vamos a el capítulo 8 de Daniel. e vamos ao capítulo 8 de Daniel. Daniel, podemos leer ahí, es importante mirarlo. El capítulo 8 de Daniel, Capítulo 8 de Daniel, donde hay un detalle acerca del imperio griego. onde há um detalhe acerca do Império Grego. El imperio griego estaba representado en el capítulo 7 por un leopardo con 4 cabezas. O Império Grego está representado no capítulo 7 por um leopardo com 4 cabeças. Pero en el capítulo 8, Porém, no capítulo 8, Daniel recibe nuevas revelaciones, Daniel recebe uma nova revelação, detalles acerca
de ese imperio griego, e detalhes acerca desse império grego, que nos da mucha luz que nos dá acerca muita luz acerca de la nacionalidad del anticristo. da nacionalidade do anticristo. Explicamos. Explicamos. En este capítulo al profeta le es mostrado un macho cabrío Nesse capítulo, o profeta tem demonstrado bode que sale de occidente que sai do ocidente a una gran velocidad. numa grande velocidade. Él ve que no posa sus patas en la tierra. E ele vê que os pés desse bode não encostam na terra. Eso significa la velocidad con que marcha este macho cabrío. Isso significa a velocidade que esse bode marcha. Ese macho cabrío tiene un cuerno grande. Esse bode tem chifre grande. Ese es Alejandro Magno, E este é Alexandre Magno, que es rey de Macedonia, que é o rei da Macedônia, hijo de Filipos. filho de Filipe. Sale en una venganza hacia los persas, Sai para fazer uma vingança aos persas domina al imperio persa, e domina o Império Persa, porque el profeta porque o profeta mira cómo el macho cabrío vejam como o macho, o cabrito, o bode, sale y hiere de muerte a un carnero con 2 cuernos. sai e fere de morte carneiro com 2 chifres. Ese carnero con 2 cuernos significa el imperio de los medos y los persas. Esse carneiro com 2 chifres significa o império dos medos e dos Y los persas. persas. El cuerno de los persas era más grande que el cuerno de los medos. O chifre dos persas era maior do que o chifre dos medos. Lo hiere de muerte. E os fere de morte. De muerte. O sea, vence Alejandro sobre el imperio persa. Ou seja, vence Alexandre sobre o Império Persa. Pero Alejandro muere a los 10 años de estar conquistando el mundo. Porém, Alexandre morre aos 10 anos de estar conquistando o mundo. Y por eso ese cuerno grande es quebrado. Por isso, esse chifre grande é quebrado. Y en su lugar le salen 4 cuernos. E no seu lugar, nascem 4 chifres. Yo les había dicho, hermanos, que lean el capítulo 2, E eu havia dito aos irmãos que lessem o capítulo 2, el capítulo 7 o capítulo 7 y el capítulo 8 o de capítulo Daniel. 8 de Daniel. ¿Lo leyeron? Vocês leram? Amén. Amém? Que vamos a hacer un examen ahora. Vamos fazer uma prova agora. Ustedes ahí han leído que al quebrarse el cuerno grande, Vocês leram que, quebrado o chifre maior, muere Alejandro, morreu Alexandre, le salen 4 cuernos, sai 4 chifres, porque sus sucesores porque seus sucessores se dividen el imperio de los griegos. dividem o império dos gregos, Y esos sucesores son sus 4 generales: e esses sucessores são seus 4 generais: Ptolomeo, Ptolomeu, Seleuco, Seleuco, Lisímaco Lisímaco y Casandro. e Cassandro. Amén. Amém? Entonces, leamos desde el versículo 9 aquí en Daniel 8, versículo 9. De dos chifres sai chifre pequeno, que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Continua. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade. E o que fez prosperou. Y se engrandece. Y acaba. Depois ouvi. Ok? El 12. Já li. Ya. Dice que de uno de esos cuernos
disse que de desses chifres le sale un cuerno pequeño. sai chifre pequeno. En el libro de Apocalipsis también el apóstol Juan No livro de Apocalipse, também o apóstolo João observa que de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, observa que da besta de 7 cabeças e 10 chifres, de uno de esos cuernos sale un cuerno pequeño. de desses chifres sai chifre pequeno. Significa que este cuerno pequeño Significa que esse chifre pequeno, que está aquí en el imperio griego, que está aqui no Império Grego, es tipo del cuerno pequeño que sale de las antiguas provincias del Imperio Romano. é tipo do chifre pequeno que sai das províncias do Império Romano. Este es tipo del anticristo, Esse é tipo do del anticristo. anticristo. Esto significa Isto significa que un descendiente de uno de esos reyes, de Seleuco, Isso significa que descendente de desses reis, de Seleuco, que gobernó al norte de Israel, que governou ao norte de Israel, llamado Antíoco Epífanes. chamado Antíoco Epifano. Epífanes significa Dios manifestado. Epifano significa Deus manifesto. Manifestado. Él invade la Tierra Santa Ele invade a Terra Santa y profana el templo de e Jerusalén. profana o templo de Jerusalém, Hace un sacrificio de un cerdo, un puerco. faz o sacrifício de porco dentro do templo Les mete allí una estatua de Júpiter. e coloca dentro do templo em Jerusalém uma estátua de Júpiter Quiere obligar a cambiar la ley de los e judíos quer obrigar a mudança da lei dos judeus para que adoren a los dioses griegos para que agora adorem os deuses gregos y suspende el continuo que sacrificio al suspendam templo. o contínuo sacrifício Al que no le obedece lo persigue a muerte. e aos que não obedecem os persegue à morte. Exactamente, son cosas que va a hacer el anticristo. São exatamente coisas que vão fazer o anticristo. Si ustedes quieren mirar detalles acerca de lo que hizo Antíoco Epífanes en 168, Se vocês querem olhar detalhes sobre o que fez Antíoco Epifano em En- 168 antes de Cristo, pueden leerse 2 libros de la Biblia católica, podem ler os 2 livros na Bíblia Católica, que son el libro 1 y 2 de Macabeo. que são os livros 1 e 2 de Macabeus. Los que tengan Biblia católica, busquen los libros de Macabeo. Os que têm a Bíblia Católica, busquem os livros de Macabeus, Y ahí está en detalle esa profanación. e lá está em detalhes esta profanação. O la bajan de internet. E lá vão entender. Amén. Ese libro menciona inclusive el nombre de Alejandro Magno. E esse livro menciona inclusive o nome de Alexandre Magno. Cuando leemos los versículos 17 y 19, o 17, 18 y 19, Quando lemos do versículo 17 a 19, dice que esto se dará al final de los tiempos. diz que isso se dará ao final dos De los tempos. tiempos. Vejamos. Vamos a leerlo. Veio, pois, para perto da onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao fim do tempo. Falava ele comigo quando caí, sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Entonces vemos ahí claramente, hermanos, Então nós vemos aí claramente, irmãos, que esta es una profecía que esta é uma profecia que se cumplirá exactamente en el anticristo. que se cumprirá exatamente no anticristo. Entonces podemos nosotros ya tener idea Então nós podemos já ter ideia que del mismo territorio donde salió Antíoco Epífanes que do mesmo território da onde saiu Antíoco o Epifano, puede salir el anticristo. pode sair o anticristo. ¿De dónde salió Antíoco E Epífanes? de onde saiu Antíoco o Epifano? Del norte de Israel. De norte de Israel. ¿Qué países hay en el norte de E Israel? que países há no norte de Israel? Siria, Síria, Irak, Irã,
Irán, Irã, Iraque, Irã, Arabia. Arábia. Amén. Amém? Allí están los verdaderos enemigos de Israel, Ali estão os verdadeiros inimigos de Israel, que están ahora procurando una primogenitura que estão agora procurando uma primogenitura, que ellos dicen tener por ser los herederos de Ismael, que eles dizem ter por serem herdeiros de Ismael, el hijo mayor de Abraham. o filho maior de Abraão. Amén. Pero para Dios Ismael no fue el primogénito, Porém, para Deus, Ismael não foi primogênito, sino Isaac. senão Isaac. En esta vista estamos viendo al leopardo con 4 cabezas. Nesse slide, nós estamos vendo o leopardo com 4 Esas cabeças, 4 cabezas significan e essas 4 cabeças los significam 4 generales que sucedieron a Alejandro. os 4 generais que sucederam a Alexandre. Seleuco gobernó en la parte norte de Israel, Seleuco governou na parte norte de Israel, lo que se llamaba en ese tiempo Asiria y Babilonia o que se chamava nesse tempo Assíria e Babilônia y Arabia. e Arábia. Ptolomeo Ptolomeu gobernó al norte de África, governou o norte da África, gobernó a Egipto governou o Egito y la región de Palestina. e a região da Palestina. Lisímaco Lisímaco gobernó lo que el territorio que hoy comprende la nación llamada Turquía. governou o território que hoje se chama a nação Turquia. Y Casandro E Cassandro le correspondió la parte europea, lhe correspondeu a parte europeia, llamada Grecia y Macedonia. chamada Grécia e Macedônia. Este mapa es importante. Esse mapa é importante. Ustedes de pronto por internet pueden conseguir otro mapa más claro Vocês podem conseguir outro mapa mais claro de la división del territorio griego en estos 4 generales. da divisão do território grego entre esses 4 generais. Pero lo importante es que miremos cuál territorio le correspondió a Seleuco. Mas é importante que vejamos qual território correspondeu a Seleuco. A Seleuco. Si ustedes observan, aquí está el mar Mediterráneo. Se vocês observam, aqui está o mar Mediterrâneo. En esta parte está lo que ocupa la nación llamada Israel. E nessa parte está o que ocupa a nação chamada Israel. Al norte estaba gobernando Seleuco. Ao norte estava governando Seleuco. Y un sucesor de Seleuco E um sucessor de Seleuco fue el cuerno pequeño foi o chifre pequeno en esa ocasión. nesta ocasião. Significa, hermanos, que del norte de Israel, Significa, irmãos, que do norte de Israel, de las naciones que hoy son Irak, das nações que hoje são Iraque, Irán, Irã, Siria, Síria, Arabia, Arábia, puede salir el anticristo. pode sair o anticristo. Porque ahí ya hemos leído que eso tendrá un cumplimiento al final de los tiempos. Porque nós temos lido aqui que isso terá um cumprimento no final dos tempos. Amén. Amém? Ahí vemos las 2 piernas Aqui nós vemos as duas del pernas Imperio Romano. do Império Romano. Es importante ver que cada pierna corresponde a una mitad del Imperio Romano É importante ver que cada perna corresponde à metade do Império Romano. y que cada una de esas mitades tenía una capital y un emperador diferente, Cada uma dessas metades tinha uma capital e um imperador diferente. y que Roma, la capital occidental, E Roma, a capital ocidental, cayó en manos de los bárbaros caiu nas mãos dos bárbaros. en el año 476. Caiu nas mãos dos bárbaros no ano 486. Pero Constantinopla siguió con emperadores, la otra mitad, Porém, a outra metade seguiu com imperadores hasta el año 1453. até o ano O sea, 1453. el tiempo cercano al descubrimiento de América. Ou seja, no tempo próximo ao descobrimento da América. Amén. En esa época, en ese año,
Nessa época, nesse ano, se levantaron los turcos y acabaron ya con el gobierno de la parte oriental del Imperio Romano se levantaram os turcos e acabaram com o governo da parte oriental do Império Romano. y empezó un gran califato musulmán E começou um grande califato muçulmano en Constantinopla em Constantinopla. y dominaron el territorio que antiguamente era la parte oriental del Imperio Romano. E dominaram o território que antigamente era a parte oriental do Império Romano. Ese fue el territorio que ocupó el Imperio Romano. Esse foi o território que ocupou o Império Romano. Europa, Europa, el norte de África o norte da África y parte de Asia. e parte da Ásia. Aquí vemos nosotros el Imperio Romano, el mismo territorio dividido en dos. Aqui nós vemos o Império Romano no mesmo território dividido em dois. Amén. La parte occidental, A parte ocidental, con Roma como capital, com Roma como capital, que comprende Europa, que compreende a Europa. y la parte oriental, E a parte oriental, cuya capital era Constantinopla, cuja capital era Constantinopla, que comprendía Grecia, Macedonia, que compreendia a Grécia, a Macedônia, Turquía, Turquia, los países árabes, os países árabes, Egipto, Egito, y que son hoy en día la mayoría e que são hoje em dia, na maioria, países musulmanes países muçulmanos, que tienen un gobierno autócrata que tem fuerte, um governo autócrata forte, fuerte, sanguinario, sanguinário. el que no esté de acuerdo con ellos le Quem cortan não la estão cabeza. de acordo com eles, eles cortam a cabeça. Ustedes lo saben. E vocês o sabem. Amén. Amém? Y que están queriendo acabar con Israel. E que estão querendo acabar com Israel. Desde que Israel comenzó como nación moderna en el 48, Desde que Israel começou como uma nação moderna em 48, lo han atacado varias veces eles têm atacado Israel várias vezes para aniquilarlo para aniquilar y Israel. no han podido, E não tem podido. porque Dios le tiene una protección a Israel. Porque Deus tem uma proteção a Israel. Amén. Amém? Entonces no podemos nosotros Então nós não podemos esperar esperar que solamente el anticristo salga de Europa, que o anticristo saia somente da Europa. porque el Imperio Romano no tuvo una sola pierna, Porque o Império Romano não teve uma só perna, tuvo dos. teve duas pernas. Amén. Entonces del antiguo territorio del Então- Imperio Romano occidental, Então o antigo território do Império Romano Ocidental, que termina en un pie con 5 dedos, que termina num pé com 5 dedos, entonces 5 países de Europa ou seja, 5 países da Europa se unirán con 5 países orientales se unirão com 5 países orientais, que hoy son musulmanes, que hoje são muçulmanos, harán una alianza e farão uma aliança para llevar al poder al anticristo. para levar o poder ao anticristo. ¿Entendido? Amém? Eso no ha resultado, eso no ha llegado, Isso não tem acontecido ainda. eso va a llegar, Isto vai chegar, porque es bíblico, porque é bíblico. pero todavía no se ha dado. Todavia ainda não aconteceu. Amén. Amém? Todavía falta una invasión grande a Israel de parte de sus enemigos, Ainda falta uma invasão grande a Israel da parte dos seus inimigos, que está profetizada en Ezequiel 38 y 39. que está profetizada em Ezequiel 38 e Eso no 39. no ha acontecido en la historia, Isso ainda não aconteceu na história, que se llama la invasión de Gog, que se chama invasão de Gog, de la tierra de Magog. da terra de Magog. Amén. Amém? Después de esa gran derrota de los enemigos de Israel, Depois dessa grande quebra dos inimigos de Israel, ellos quedarán convencidos eles ficarão convencidos que por la guerra no podrán acabar con Israel. que pela guerra não conseguirão acabar com Israel. Entonces tendrán que buscar otros métodos. Eles terão que buscar outros métodos. Entonces será cuando pensarán hacer un tratado de paz. Então acontecerá que eles vão pensar em fazer um tratado de paz Mentiroso. mentiroso.
Esta bestia está mostrada Esta besta está mostrada a Daniel en el Apocalipsis 17, 18, a João em Apocalipse 17, 17, 13, 12. Apocalipse 13, Apocalipse 12, En varias partes, pero vamos a Apocalipsis 17. em várias partes, porém vamos a Apocalipse 17. 17. Y miremos unos detalles, hermano. E vamos olhar alguns detalhes, irmãos. Amén. Entonces leemos en el Apocalipsis 17, desde aquí, desde el 7, Apocalipse 17, desde o verso 7, digamos hasta el 13. e vamos até o 13. Hasta el 13. Vamos a leerlo. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Amén. Rápidamente, hermanos, expliquemos. Dice la Biblia allí que son 7 reinos, o sea, los 7 imperios. Rapidamente, irmãos, vamos explicar. Diz a Bíblia que são 7 reis, 7 impérios. 5 de ellos 5 deles ya han caído. já têm passado, já caíram. Amén. O sea, cuando fue revelado el Apocalipsis a Juan, Quando foi revelado Apocalipse a João, ya no existía el imperio egipcio, já não existia o Império Egípcio, ni el imperio asirio, nem o Império Assírio, ni el imperio babilónico, nem o Império Babilônico, ni el imperio de los medos persas, nem o Império dos ni Medo-Persas, el griego. nem o Império Grego. O sea, 5 han caído. Ou seja, 5 já tinham caído. Uno es. Ainda era. O sea, gobernaba Roma cuando fue revelado el Apocalipsis. Ou seja, governava Roma quando foi revelado o Apocalipse. Uno es, o sea, Roma. É, ou seja, Roma. Y otro ha de venir. E o outro há de vir. Ha de venir. Falta uno. Falta Roma ya cayó, Roma já caiu, pero falta uno. porém falta ¿Cuál es esa cabeza que dominará el mundo? Qual é essa cabeça que dominará o mundo? Hemos leído en este capítulo Temos que- lido nesse capítulo que esa cabeza dominará muy poco tiempo, 1 hora. que essa cabeça dominará muito pouco tempo, somente 1 hora. Y estamos leyendo que son 10 reyes que hacen una alianza, Estamos lendo que são 10 reis que fazem uma aliança, que tienen el poder de darle el gobierno al anticristo. que tem o poder de dar o governo ao anticristo. Entonces, una alianza entre países demócratas europeos, Ou seja, uma aliança entre países democratas europeus, gobiernos débiles, governos fracos, barro cocido, barro cozido, con 5 países orientales, com 5 países orientais, de gobiernos fuertes, de governos fortes, autoritários, autoritarios, que es el hierro. que são ferro.
Dios les da la oportunidad de, en poco tiempo Deus dá a oportunidade há pouco tempo, de em pouco dominar al tempo, mundo de dominar o mundo y darle el gobierno total al anticristo e dar o governo total ao anticristo, para que firme un tratado de paz mentiroso con para que Israel. firme um tratado de paz mentiroso com Israel. Amén. Amém? Todos estos imperios Todos esses impérios han tenido su influencia en Israel. têm tido influência sobre Israel. Hay otros imperios poderosos Há outros impérios poderosos en la historia, na história, pero no han dominado Israel. porém não têm dominado No Israel. están mencionados en la Biblia. Não estão mencionados na Bíblia. ¿no? El imperio británico no está mencionado en la Biblia. O Império Britânico não está mencionado na Bíblia. Estados Unidos no está mencionado en la Biblia. Estados Unidos não está mencionado na Bíblia. Rusia no está mencionado en la Biblia. Rússia não está mencionada na Bíblia. El imperio de los mongoles no está mencionado en la O Biblia. Império dos Mongóis não está mencionado na Bíblia. China no está mencionado en la Biblia. China não está mencionado na Bíblia. Cualquier otro imperio no está mencionado en la Biblia. Qualquer outro império não está mencionado na Bíblia. Amén. Amém? España tuvo un gran imperio. Espanha, por exemplo, teve um grande Tenía império. mucho territorio Tinha muito território. donde en su territorio no se ocultaba el sol. No seu território, o sol não se ocultava, Amén. Pero no está mencionado en la Biblia. porém não está mencionado na Bíblia. Solamente estos están mencionados. Somente esses estão mencionados na Bíblia. Y ellos tuvieron mucho que ver con Israel. E todos eles tiveram muito a ver com Israel. Egipto. Egito, Allí duró Israel 430 años de esclavos. Israel foi 430 anos cativo no Egito. Asiria Na Síria, se lo llevó a las 10 tribus del norte, se los llevó en cautiverio. a Síria levou as 10 tribos do norte em Que cativeiro jamás regresaron. e jamais regressaram. Babilonia. Babilônia, Destruyeron a Judá, destruíram Judá, destruyeron a Jerusalén, destruíram Jerusalém, mataron mucha gente, mataram muita gente, destruyeron el templo, destruíram o templo, se llevaron a lo mejor de la sociedad cautivo a Babilonia. levaram o melhor da sociedade cativa à Babilônia. Medo-Persia Medo-Pérsia siguieron dominando Israel. seguiram dominando sobre Israel. En tiempos de Medo-Persia ellos regresaron a su tierra. No tempo de Medo-Pérsia, eles regressaram à sua terra. Grecia Grécia dominaron a Israel. dominaram Israel. En ese tiempo Antíoco Epífanes profanó el templo Nesse tempo, Antíoco Epifano profanou o templo y asesinó muchos judíos. e assassinou muitos judeus. Y una familia en ese tiempo de un sacerdote llamado Matatías Uma família de um sacerdote nesse tempo chamado y Matatias sus hijos, e seus filhos, llamados los Macabeos, chamados Macabeus, le hicieron la guerra a Antíoco Epífanes fizeram uma guerra contra Antíoco Epifano y lo expulsaron. e o expulsaram. Pero el Señor permitió que la cultura griega Porém, o Senhor permitiu que a cultura grega se expandiera por todo el territorio se expandisse por todo o território para preparar la predicación del Evangelio. para preparar a pregação do Evangelho. Por último, dominó Roma Por último, dominou Roma cruelmente cruelmente en tiempos en que crucificaron al Señor Jesucristo no tempo que crucificaram o Senhor Jesus y Cristo destruyeron totalmente la nación. e destruíram totalmente a nação. Destruyeron el templo en el año Destruíram o 70 templo no ano 70 después de Cristo. depois de Cristo. Los judíos fueron esparcidos por todas las Os naciones, judeus foram espalhados por todas as lo nações, que llaman la diáspora, que é chamada diáspora, hasta el año de 1948, até o ano de 1948, en que nació la nueva nación de que Israel. nasceu a nova nação de Israel. Entonces, falta el último emperador, Então, falta o último imperador, la última cabeza. a última cabeça. No ha llegado. Não tem chegado. Amén. Amém? Anoche veíamos que la venida de Cristo, Ontem nós víamos que a vinda de Cristo no se dará sin que antes se manifieste el anticristo não se dará sem que antes se manifeste o anticristo y haya
en la cristiandad una gran E apostasía. haja na cristandade uma grande apostasia. Amén. Amém? Anoche lo veíamos, hermano. Ontem à noite nós vimos isso. Entonces, eso tiene que darse. Isso tem que acontecer. Hay cosas que están sucediendo entre los países musulmanes. Há coisas que estão sucedendo entre os países muçulmanos. Por ejemplo, eso del Estado Islámico Por exemplo, isso do Estado Islâmico no se encuentra en la Biblia. não se encontra na Bíblia. La Biblia no dice que hay un Estado Islámico que va a dominar el mundo. A Bíblia não diz que há um Estado Islâmico que vai dominar o mundo, No, sino que 10 países senão que 10 países del antiguo Imperio Romano do antigo Império Romano harán una alianza farão uma para aliança dar el poder al anticristo. para dar o poder ao anticristo. El anticristo O anticristo, será de pronto un musulmán, puede ser. pode ser que o anticristo seja um muçulmano. Yo no dogmatizo porque eso no, ¿quién lo puede decir? Eu não dogmatizo isso porque Amém. quem pode dizer isso? Yo no puedo decir fulano va a ser el anticristo porque eso yo no lo sé, eso lo sabe Dios. Eu não posso dizer que fulano vai ser o anticristo porque eu não sei isso. Quem sabe é Solamente Deus. nosotros vamos viendo Somente nós vamos vendo el acontecer político o acontecer político. y la Biblia, Dios nos va mostrando E na Bíblia Deus vai nos mostrando cómo los libros proféticos se van abriendo, como os livros proféticos se vão abrindo. como por ejemplo Daniel, Por exemplo, Daniel, Apocalipsis, Apocalipse, que eran libros cerrados. que eram livros fechados. A partir de 1948 empezaron a ser abiertos A partir de 1948 começaram a ser abertos para que nosotros podamos ir entendiendo lo que va a suceder. para que nós possamos entender o que vai suceder. Amén. No nos dejemos engañar. Não nos deixemos enganar. A veces unas personas dicen, tal cosa es la marca de la bestia. Às vezes alguma pessoa diz, tal coisa é a marca da besta. Pero ¿cómo va a ser la marca de la bestia si la bestia no ha llegado? Mas como vai ser a marca da besta se a besta ainda não tem chego? ¿Sí? Yo me acuerdo cuando inventaron el código de barra Eu me recordo quando inventaram o código de barra, que usan en el comercio. que usam no comércio. Ustedes saben lo que es el código de barra. Vocês sabem o que é o código de barra? Salieron libros Saíram que livros fueron bestseller que foram best-sellers, en que dijeron, esa es la marca de la bestia. que diziam, este é a marca da besta. Y a mí me gusta mucho ilustrar lo que enseño. E a mim gosto muito de ilustrar o que ensino. Y antes de tener esta tecnología, E antes de ter esta tecnologia, cogía cartulinas y Esticaba yo hacía cartulinas. mis dibujos. fazia desenhos. Entonces dibujé el rostro de una mujer Então desenhei o rosto de uma mulher y para enseñar e para ensinar, le dibujé en su frente el código de barra. e coloquei na sua fronte um código de barras. Dije, hermano, esto puede ser la marca de la bestia. E disse, irmãos, isso pode ser a marca da besta. Después tuve que romper eso. Depois eu tive que rasgar essa cartolina. ¿Sí ven, hermano? Sim, irmãos. Yo les dije, me equivoqué, hermano. Eu havia me equivocado. Ahora dicen que es el chip, Agora dizem que o chip el chip. é a marca da besta. Pero ¿cómo va a ser el chip? Mas como vai ser o Yo chip? no creo que sea el chip. Eu não creio que seja o chip. Porque a mí me colocan debajo de la piel un chip Se a mim colocam debaixo da pele um chip, y con un bisturí yo me lo puedo sacar com um bisturi eu posso tirá-lo. y ya está todo arreglado. E já tudo está resolvido. Amén. Amém? Entonces, miremos en Apocalipsis 13, Então vamos olhar em Apocalipse 13, ¿qué dice acerca de la marca? que diz acerca da marca. Miremos, por ejemplo, hablando del falso profeta Falando do falso profeta, en Apocalipsis 13, em Apocalipse 13, que es la bestia de la tierra. que é a besta que vem da terra. Les explico. Cuando tú comienzas a leer este capítulo, O explico. Quando você começa a ler esse capítulo, el apóstol dice, y vi que salía del mar o apóstolo diz, e vi que saía do mar una bestia. uma besta. Sí.
Ese es el anticristo. Este é o anticristo. Pero cuando se refiere al falso profeta, Porém, quando se refere ao falso dice profeta, que no salía del mar sino de la tierra. diz que não saía do mar, senão da terra. El mar puede ser el mar Mediterráneo, O mar pode ser o mar de Mediterrâneo. esos antiguos imperios que todos tuvieron que ver con el mar Mediterráneo. E esses antigos impérios todos tiveram a ver com o mar Mediterrâneo. O puede ser también el mar de las naciones gentiles. E pode ser também o mar das nações gentis. Entonces, el anticristo no será un judío, Então o anticristo não será um judeu, pero el falso profeta puede ser un judío, porém o falso profeta pode ser um porque judeu, dice que surge de la tierra. porque diz que surge da terra. Amén. Entonces, esa expresión Então esta expressão puede ser una indicación que puede ser un judío. pode ser uma indicação que pode ser um judeu. Sabe que los judíos en toda la historia E os judeus em toda a história han tenido mucho que ver con la magia, con el satanismo, con las cosas, tiveram muito a ver com a Alemanha, com o con las satanismo, cosas esotéricas. com as coisas esotéricas. Amén. Puede ser, hermano. Pode ser, irmãos. Yo no lo dogmatizo, Eu não dogmatizo. pero lo importante es que aquí la bestia hace unas cosas maravillosas para que adoren al anticristo. Aqui é importante ver que a besta faz coisas maravilhosas para que adorem o anticristo. Leamos el versículo 14, 15, 16, 17, leámoslo. Vamos ler capítulo 13 de Apocalipse, do 14 ao 17. Amén. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela ferida à espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fazem com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Miren esas tres cosas. Olhem essas três coisas. La marca de la bestia, A marca da besta, o el nombre de la bestia, o nome da besta o el número de su nombre. ou o número do seu nome. ¿Cómo va a tener el chip el nombre de la bestia si la bestia todavía no ha aparecido? Como vai ter o chip, o nome da besta, se a besta ainda não apareceu? ¿Ustedes qué piensan de eso? Vocês o que pensam disso? ¿Dónde está la bestia? Onde está a besta? Entonces no puede tener el chip el nombre de la bestia. Então não pode ter o chip e o nome da besta. Además, Além disso, la marca y el nombre de la bestia y el número de su nombre a marca, o nome da besta e o número do seu nome será un sello que nadie lo podrá borrar. será um selo que ninguém poderá tirar, Indeleble. indelével. Nosotros tenemos un sello indeleble. Nós temos um selo que ninguém pode tirar. Nosotros los cristianos tenemos un sello Nós, os cristãos, temos um selo que nadie lo puede borrar. que ninguém pode tirar. Los ángeles Os anjos y los demonios e os demônios te miran olham para y você saben que tú eres de Cristo. e sabem que você é de Ellos Cristo. ven el sello. Eles veem o selo. Y si nosotros tenemos ese sello, E se nós temos esse selo, el diablo no nos puede marcar, o diabo não nos pode marcar. porque tenemos un sello de Dios. Porque nós temos o selo de Deus. Y dos sellos, uno del diablo y otro de Dios, no los podemos tener. E um selo, um do diabo e outro de Deus, nós não podemos ter. Por eso yo, particularmente, Por isso eu, particularmente, no creo en el chip não como creio em marca de la chip bestia. como marca de besta. Si tú lo crees, Se você crê, eso es respetable. eu respeito. Amén. Pero yo no. Porém, eu não creio. La Biblia no me dice eso. A Bíblia não me disse isso. Yo quiero que nosotros tenemos la palabra.
Nós temos a palavra. tenemos el Espíritu Santo. Nós temos o Espírito Santo. Amén. Y la Biblia dice que si tenemos el Espíritu Santo, E a Bíblia diz que se nós temos o Espírito Santo, Él nos enseña todas las cosas. Ele nos ensina todas as coisas. ¿Sí? Sim? Primera de Juan, 1 de João, capítulo 2, capítulo 2, versículos 20 versículo y 20 27. e 27. ¿Los leemos? Lemos. Amén. Leámoslo. 1 de João, capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 20. 20 y 27. A vós possuís a unção que vem do Santo e tendes conhecimento. Esse Amém. é o versículo 20. 20. Ahora 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. En vosotros. E não tens necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Amén. Tenemos esa ventaja, Nós temos essa janela, que somos casa de Dios. nós somos a casa de Deus. Y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. O Espírito Santo de Deus mora em nós. Amén, hermano. Lo importante para nosotros es buscar el conocimiento de Cristo. O importante para nós é buscar o conhecimento de Cristo. Por último, en la parte esa del repaso, Por último, nessa revisão, tenemos los dos pies de la bestia. temos os dois pés da besta. Un pie con 5 dedos, Um pé com 5 dedos, son 5 países são 5 países de los demócratas europeos, dos democratas europeus, cuya capital era Roma, cuja capital era Roma, barro cocido. barro cozido. El otro pie E o outro pé es la parte oriental del Imperio Romano Antiguo, é a parte oriental do Império Romano Antigo, cuya capital era Constantinopla. cuja capital era O Constantinopla. sea, 5 reyes de Ou seja, países 5 reis, totalitarios 5 reis de países totalitários. que eran de hierro, que serán E eram los de de ferro. hierro. Eram No de sé ferro. qué clase Não sei que classe, de alianza tendrán, não sei que classe de aliança terão. pero en el mundo político y económico hay de todo. Porém, o mundo político e econômico Ahí se encuentra de todo. De pronto el petróleo, temos o petróleo, de pronto, digamos, amenazas nucleares, ustedes van a hacer lo que Temos- nosotros queremos, quién temos sabe. ameaças nucleares. De todas maneras, Israel De todas as maneiras, Israel es como una piedra en el zapato é como uma pedra no sapato deles, para muchas naciones, para muitas nações, sobre todo para los musulmanes. sobretudo para os muçulmanos. Musulmanes odian a Israel Os muçulmanos odeiam y Israel obligarán a Europa e obrigarão a Europa a que le quiten toda la protección a Israel, que tirem toda a proteção a Israel. a que le quiten también Estados Unidos, le quiten la protección a Também que os Israel, Estados Unidos tirem a proteção a Israel, para obligar a Israel que firme un tratado de paz. para obrigar Israel que firme um tratado de paz. Amén. Amém? Y caerá en la trampa. E cairão neste engano, En un engaño. Porque Israel es un país de paz. porque Israel é um país de paz, De paz. de paz. Estuvimos también viendo las 70 semanas de Daniel. Nós também estivemos vendo as 70 semanas de Daniel Y nos falta hablar un poquitito acerca de la última semana. e nos falta falar um pouco acerca da última semana. La última semana es el gobierno del anticristo, A última semana é o governo do que anticristo tendrá 3 años y medio de paz e terá 3 anos e meio de paz
y 3 años y medio de gran tribulación. e 3 anos e meio de grande tribulação. Tribulación. Amén. Miremos un poquito en Daniel 10. Vamos olhar um pouco em Daniel 10. 10. Daniel 10. Podemos leer de Daniel 10 los versículos 10, 11. Podemos ler 12. Daniel 10, versículo 10, 11, 12, 13. 13. 13. Vamos a leer así. Do 10 a 10 13. ao 13. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Amén. El profeta Daniel O profeta Daniel entró en ayuno y oración, entrou em oração y tuvo una visión de los últimos días. e teve uma visão dos últimos dias. Él estaba en oración y la oración fue contestada por medio de un ángel llamado Gabriel. Ele estava em oração e essa oração foi respondida por meio de um anjo. Pero había un príncipe diabólico, el Porém, príncipe de Persia, Porém, havia um príncipe diabólico, o príncipe da Pérsia, el que gobernaba a Persia, que governava a Pérsia, que le impedía el paso a hablar con Daniel a la que tierra. impedia o anjo de passar para falar com Daniel. Entonces, Miguel, el arcángel Miguel, Então, o arcanjo Miguel, jefe de las milicias celestiales, chefe das milícias celestiais, entró en guerra con el príncipe de Persia entrou na guerra com o príncipe da Pérsia y despejó el camino a e Gabriel liberou o caminho para Gabriel, para que viniera a la tierra a hablar con Daniel. para que viesse à terra falar com Daniel. Amén. Amém? Eso nos está diciendo Isso não está dizendo que el Satanás, que es el que domina todas las naciones, Isso não está dizendo que Satanás, que domina todas as nações. en cada una de las naciones tiene un príncipe Está dizendo que em cada uma das nações tem um príncipe, y tiene gobernaciones, tem governos, potestades potestades celestiales que celestiais gobiernan ese país. que governam esses países. Así como en Brasil hay un presidente, Assim como no Brasil há um presidente, hay gobernadores, há governadores estaduais, hay prefectos, prefeitos, hay una organización. há uma organização. En los cielos también hay una organización satánica Nos céus também há uma organização que gobierna satânica Brasil, que governa o Brasil, que gobierna Colombia, que governam Colômbia e outros otro que gobierna Venezuela, que governam a otro que Venezuela, gobierna Estados Unidos. outros que governam os Estados Unidos. Amén. Amém? El único país que no es gobernado por Satanás O único país que não é governado por Satanás es Israel. é Israel. El príncipe de Israel celestial es Miguel. O príncipe de Israel, o príncipe celestial é Miguel. Miremos en Efesios 2, Vamos ver em Efésios 2, versículos 1 y 2. versículos
1 e 2. Ele vos deu vida, Eso. estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade do ar, Ajá. do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Amén. Ese príncipe que gobierna el mundo es Satanás. Esse príncipe que governa o mundo é Es Satanás. Satanás. Todas las personas están bajo el dominio y la esclavitud de Satanás. Todas as pessoas estão debaixo do domínio e da Y de escravidão de allá Satanás. nos liberó el Señor. Mas nós já nos liberou o Senhor. Aquí lo dice muy claro. Aqui nos diz muito claro. Él, donde estábamos en nuestros delitos y Nós pecados, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. estamos bajo la potestad del diablo. Nós estávamos debaixo da potestade do diabo. Entonces, todas las naciones están bajo la potestad satánica. E todas as nações estão debaixo desta potestade satânica. En Mateo 4, Em Mateus capítulo 4, veamos también una tentación del Señor. vejamos também na tentação do Senhor. Sí. El Espíritu Santo, después que Cristo fue bautizado, O Espírito Santo, depois que Cristo foi batizado, lo llevó al desierto para ser tentado. o levou ao deserto para ser tentado. El diablo lo tentó y una de las tentaciones E o diabo o tentou, e uma das tentações está en el versículo está no capítulo 4 de Mateus, no versículo 8, 8. 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Todo esto es el dominio de esos reinos. Tudo isso é o domínio dos seus reinos. Como diciéndole pues Como dizendo a Cristo, a Cristo, no tienes que ir a la cruz, não tem que ir à cruz, no seas tonto. não sejas tolo. Lo único que yo te voy a dar la gloria de los reinos del mundo, Eu posso te dar a glória de todos os reinos do mundo. solamente tienes que postrarte y adorarme, no más. Somente tem que me prostrar e adorar. Pero el Señor vino a rescatar Porém, o Senhor veio resgatar algo que estaba en manos del diablo. algo que estava nas mãos do diabo. Él no vino a postrarse delante de Satanás. Ele não veio para se prostrar diante de Satanás. Él vino a vencer a Satanás. Ele veio para vencer a Satanás. Y lo vino a vencer en la cruz. E ele o venceu na Él cruz. tenía que pagar un precio. Ele tinha que pagar um Y preço. cuando pagó el precio E quando pagou o preço de redención, de redenção, vinieron a ser de nuevo los reinos de su propiedad. vieram a ser dele de novo os reinos, De su propiedad. Pero no tomará poder de ellos, porém não tomará o poder deles, sino hasta que todos los enemigos até que todos os inimigos sean puestos bajo el estrado de sus pies. sejam postos debaixo do estrado dos seus pés. Ahora Él está edificando su casa. Agora ele está edificando a sua casa. Estamos en el tiempo de la edificación de la iglesia. Estamos no tempo da edificação da igreja. Amén. Estamos en los tiempos en que el Señor está recogiendo a todos los israelitas del mundo, Estamos no tempo que o Senhor está recolhendo todos os israelitas do mundo, preparando la gran boda que ha de acontecer cuando Él venga, preparando a grande boda que vai acontecer quando ele vier, que será lo primero que ocurrirá al empezar el gran reino milenial. e será o primeiro será a primeira coisa que acontecerá antes do reino milenar. Amén. Amém? Serán las bodas, Serão as bodas, pero no todos, desafortunadamente, infelizmente, porém nem todos, infelizmente, entrarán. entrarão. Yo sí pienso entrar. Yo pienso entrar. Ele pensa em entrar. Que el Señor me ayude a ser vencedor. O Senhor me ajude a ser vencedor. Amén. Solamente entrarán los vencedores. Somente entrarão os vencedores. Amén. Amém? Acuérdense
de la parábola de las 10 vírgenes. Lembre-se da parábola das 10 virgens, Amén. En que solamente la mitad entraron a las bodas. que somente a metade entrou nas bodas. Las otras quedaron en las tinieblas de afuera. As outras ficaram nas trevas exteriores. Ok. Entonces estamos hablando de la última semana. Então nós estamos falando da última semana. ¿Qué sucede? Que si Dios tiene una protección a Israel, Se Deus tem uma proteção a Israel, ¿por qué el anticristo va a perseguir a los israelitas y va a matar mucha gente? ¿Por qué? por que o anticristo vai perseguir os israelitas e vai matar muita gente? Porque sencillamente le quitan la protección. Porque o Senhor vai tirar a proteção. Amén. Leamos en la segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos ler em 2 Tessalonicenses, Capítulo 2. segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. Comienza hablando de la manifestación de la venida del Señor, de nuestro arrebatamiento. Começa falando da manifestação da segunda vinda do Senhor e da nossa reunião com Ele. Que antes ha de acontecer la manifestación del anticristo. Que antes vai acontecer a manifestação do anticristo. Y luego en el versículo 5 E no versículo 5 dice que hay algo diz que há algo que lo detiene. que o detém. 6, versículo 6. 5 y 6, dale. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Desde que yo conocí al Señor, Desde que eu conheci o Senhor, me empezaron a decir que el que lo detiene es el Espíritu Santo. me começaram a dizer que o que o detém é o Espírito Santo. Y que el Espíritu Santo sería quitado arrebatando a la iglesia. E que o Espírito Santo seria tirado arrebatando a igreja. Y por eso es que sostienen los pretribulacionistas E é isso que sustém os pré-tribulacionistas. que la iglesia será arrebatada para que el Espíritu Santo no esté aquí Que a igreja será arrebatada para que o Espírito Santo não esteja y aqui se pueda manifestar el e anticristo. possa se manifestar o anticristo. Si el Espíritu Santo está donde, dice el Salmo, que el Espíritu Santo está en todas partes. Porém, diz o Salmo que o Espírito Santo está em todas as partes. Amén. El Espíritu Santo está inclusive en el Hades, O Espírito Santo está inclusive no Hades, en el fondo del mar. no fundo do mar, En todas partes está em el todas as Espíritu partes. Santo. El Espíritu Santo no será quitado cuando sea arrebatado a la O iglesia. Espírito Santo não será quitado quando for arrebatada a igreja. Entonces, esa protección Então essa proteção que Dios le tiene a Israel, que Deus tem a Israel, así como el diablo tiene príncipes diabólicos en cada nación, assim como o diabo tem príncipes diabólicos em cada nação, la Biblia revela que el príncipe de Israel es el arcángel Miguel. a Bíblia revela que o príncipe de Israel é o arcanjo Miguel. Entonces vamos a Daniel 12. Então vamos a Daniel 12 e ali nos diz isso. Nos dice eso. Daniel 12. É importante destacar aos irmãos também que o Espírito Santo é Deus e onipresente, por isso ele está em todos os lugares ininterruptamente. Por ele ser Deus, já se explica esse fato sem nenhuma necessidade de outra explicação. Que hermano, ha habido mucha desinformación acerca de esto. Então, irmãos, tem tido muita desinformação acerca disso. Y predicadores respetables E pregadores respeitáveis en este momento nesse momento
Dicen que la iglesia será arrebatada antes de la manifestación del anticristo. Dizem que a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo. Pero anoche leíamos por la Biblia que no es así. Porém, ontem à noite nós líamos em 2 Tessalonicenses 2 que pela Bíblia isso não é assim. Veíamos en la segunda Tesalonicense. Lemos em 2 aos Tessalonicenses. Veíamos en la primera Tesalonicense. Lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo Veíamos 4. en Mateo 24. Lemos em Mateus, capítulo 24. Que será después de la tribulación de aquellos días. Que será imediatamente depois da grande tribulação daqueles dias. Porque Mateus el Señor 24. no viene gobernando el anticristo. Porque o Senhor não vem quando está governando o El anticristo. Señor vendrá el último día del gobierno del O anticristo. Senhor virá no último dia do governo do anticristo. El Señor no va a compartir el gobierno de las naciones con nadie. O Senhor não vai repartir o governo das nações com ninguém. El Señor cuando Él venga va a tomar al anticristo y al falso O profeta Senhor, vivos. quando vier, vai tomar os dois vivos Y los lanzarán e en el os lago de lançarão fuego. no lago de fogo. Ese día Nesse dia, seremos nosotros arrebatados al nesse cielo. dia, seremos nós arrebatados. Anoche lo leímos con mucha claridad. Ontem à noite nós lemos isso com muita claridade. Amén. Amén. Entonces, en Daniel 12, Então, em Daniel 12, el versículo 1 dice: versículo 1 diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, e aqui o que o irmão quer destacar, o príncipe, o sea, o grande será levantado príncipe. Miguel, será levantado, quitado. Bien. Se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. ¿Está claro? El gran príncipe, ¿Está claro? O defensor grande príncipe, o defensor. de Israel. Na sua tradução fala o quê? Aquí dice lo mismo. O grande príncipe se levantará. Será levantado, se levantará. Sim. Ujú. Y entonces, síguelo leyendo, hermano. Ok. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Amén. Cuando todos los israelitas han estado fuera de su tierra, Quando todos os israelitas estiverem fora da sua terra, han sido perseguidos. eles têm Matados. sido perseguidos, matados. Hitler mató 6 millones, Hitler matou 6 milhões. pero cuando son recogidos en su tierra, Quando eles têm voltado à sua terra, nadie los vence. ninguém os vence. Por mucho armamento, por mucho odio, por mucho muito ejército armamento, por muito ódio, por muitos exércitos, que quieran usar contra Israel, no lo vencen. mesmo e que querem usar contra Israel, não consegue vencê-lo, Porque Dios le tiene una protección. porque Deus tem para eles uma proteção. Ustedes, no sé si han visto que todos los días Vocês, não sei se têm visto, mas todos os dias de la franja de Gaza le mandan misiles contra da faixa de Israel. Gaza mandam mísseis contra Israel. Y muchos de esos misiles son desviados E muitos desses mísseis são desviados, y estallados en el aire. estando ainda no ar. ¿Quién los desvía? Quem os desvia? Esa protección espiritual que hay Esta é a proteção espiritual que há en Israel. em Israel. Pero si la protección es quitada, Porém, se a proteção for tirada, entonces la muerte de judíos va a ser algo indescriptible. então a morte dos judeus será algo indescritível. Será mayor que los que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Será maior do que os que morreram na Segunda Guerra Mundial. Él lo dice. Dice, y será tiempo de angustia, Na parte B do versículo 1 diz: E haverá tempo de angústia, cual nunca fue desde que hubo, o qual nunca foi desde que houve nação até aquele tempo. o sea que será mayor que el holocausto. Ou seja, que será maior que o holocausto. Entonces, ¿por qué el Señor permite que a su pueblo le ocurra eso? Ou seja, então por que o Senhor permite que ao seu povo ocorra isso? Para que puedan
clamar, creer en Jesucristo. para que possam clamar, para que possam crer em Jesus En Cristo. Jesucristo. Sí, hermano. Sim, irmãos. Israel está lleno de incrédulos, Israel está cheio de incrédulos, de ateos, cheio de ateus, de homosexuales. de homossexuais. En estos días mirábamos en Salvador Nesses dias nós estávamos olhando em Salvador, que la capital mundial del homosexualismo que a capital mundial do homossexualismo es Tel Aviv. é Tel Aviv. Tel Aviv É Tel Aviv. es la ciudad que tiene más homosexuales del mundo. É a cidade que tem mais os homossexuais do mundo. En Jerusalén todos los años Em Jerusalém, todos os anos, hacen esas marchas de orgullo gay. fazem essas marchas de orgulho En gay Jerusalén. em Jerusalém. Entonces es un pueblo que necesita de un tratamiento especial Então é um povo que necessita de um tratamento especial para que se salve. para que se salvem. Amén. Amém? Y entonces uno dice, ¿por qué también la iglesia? Então uns dizem, porque também a igreja? Porque la iglesia se está hundiendo en una apostasía, Porque a igreja está vivendo numa apostasia. aún entre nosotros. Ainda entre nós, Falta mucho por buscar del Señor. falta muito por buscar ao Senhor. La iglesia está llena de mundo. A igreja está cheia do mundo. El reino de la iglesia es terrenal. O reino da igreja agora, nesse tempo, Cuando é terrenal. dice el Señor que somos un cuerpo celestial, Quando o Senhor nos diz que nós somos um corpo que celestial busquemos primeramente el reino de Él, el reino celestial. e que busquemos primeiramente o reino celestial. Pero no lo queremos entender. Mas nós não queremos entender. Amén. Entonces el Señor permite, muchas veces nosotros dejamos de orar, Então, o Senhor permite, porque muitas vezes nós deixamos de orar, dejamos de buscar a Dios, deixamos de buscar a Deus, porque lo tenemos todo. porque nós temos tudo. Tenemos dinero, Nós temos dinheiro, tenemos salud, temos saúde, tenemos amor, temos amor, todo. tudo. Entonces el Señor permite que, Então o Senhor permite que quedemos sin trabajo, fiquemos sem trabalho, que quedemos sin amor que fiquemos sem amor, y otras cosas para que podamos, la salud también, também sem saúde, para que podamos buscarlo a Él todos los días de rodillas. para que possamos buscar a Ele todos os dias de De joelhos. rodillas, amén. Gloria al Señor. Glória ao Senhor. Él lo hace por amor, Ele faz isso por amor, por amor. por amor. Gloria a Dios. Glória a Deus. Cuando el Señor venga, hermanos, vamos a ver un poquito. Él va a derramar su ira sobre las naciones. Quando o Senhor vier, irmãos, nós vamos ver um pouquinho disso. Ele vai derramar sua ira sobre as nações. Sí. Leamos primeramente en la primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos ler em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. Ya. Podemos ter intervalito. Bien, listo. continuar. Ah, bueno. Con esto y terminamos. Con esto. Bueno. Podemos leer. Yo quisiera que leyéramos desde el versículo 1 hasta el 9. Vamos ler do versículo 1 até o 9. Hasta el 9. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia.
Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amén. La ira no es para la iglesia. A ira não é para a igreja. La ira es para el mundo que odia al Señor. A ira é para o mundo que odeia o Senhor. Desafortunadamente, mucha parte de la iglesia Mas, infelizmente, muita parte da igreja está dormida. está dormindo. Amén. Y Amém? dice, mas vosotros E sois disse, hijos mas de vós outros, luz. mas vós sois filhos da luz. No Diz. durmamos como los otros. Não vamos dormir como os outros. Amén. Hay gente de la iglesia que está dormida Tem pessoas na igreja que estão dormindo, siguiendo las costumbres del mundo. seguindo os costumes do mundo. Pero nosotros tenemos la luz de Dios. Porém, nós temos a luz de Deus. Y estamos en tiempo en que debemos despertar E estamos no tempo em que devemos despertar y vivir de acuerdo a esa luz de Dios en e nosotros. viver de acordo com a luz de Deus que está em nós outros. Muchos predicadores confunden Muitos pregadores confundem entonces la gran tribulación a grande tribulação con la ira de Dios. com a ira de Deus. Digo, no, la iglesia tiene que ser arrebatada antes porque no nos ha puesto Dios para ira. E dizem, a igreja tem que ser arrebatada antes, porque Deus não nos pôs para a ira. La ira no es para la iglesia. A ira não é para a igreja. Cuando nosotros seamos arrebatados Quando nós formos arrebatados y vengamos ya con el Señor, e nós vamos vir com o Senhor, amén, nosotros veremos nós vamos ver cómo el Señor derrama su ira como o Senhor derrama a sua ira sobre las naciones. sobre as nações. Pero lo podemos ver luego y vamos a dar un break. Então nós vamos ver isso um pouquinho depois, porque agora nós vamos ter um pequeno intervalo